Amém? Mais uma vez saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui na casa da nossa irmã Avelina para nós fazermos mais um culto e te convidamos para orar. Para orar também eu convido o nosso irmão Sérgio. Também saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Sim, Deus, Deus, nós nosso te bendizemos, Pai, nós te Senhor, por essa noite. agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Que em nome de Jesus o Senhor possa tomar o seu lugar aqui nesta reunião e para a glória do seu nome, ó Pai, o Senhor possa quebrar, Senhor, e despedaçar toda a obra do maligno, Senhor. Que o seu nome seja glorificado hoje e sempre através das nossas vidas, que os louvores que serão entoados, ó Pai, que a tua palavra revelada, Senhor, que será ministrada, ela possa alcançar cada coração presente ou representado, cada casa e cada família, Senhor. Que toda a intenção do inimigo contra a nossa alma, Senhor, contra esta reunião, que seja quebrada agora em nome de Jesus, e o Senhor possa reinar, Senhor, imperar sobre nós. Em nome de Jesus, seja conosco, ó Pai, que nós somos carentes da tua presença, carentes da tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, oh Deus, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Este é o nosso clamor nesta hora, este é o nosso clamor neste momento, certo de que o Senhor já está nos ouvindo e realizará aquilo que está no seu coração, ó Pai. Essa é a nossa oração neste momento, ó Pai. Ser conosco, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Para dar continuidade neste culto, eu quero convidar as nossas irmãs para conduzirem os louvores. Aleluia. Também temos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convidamos a todos para cantar, louvar juntamente com a gente o hino 515 da Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo avistar, irei com meu Senhor, aonde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quer
servir a Jesus, levar a cruz, sem Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 526 da harpa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, deixa brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento tu plantaste cada pé. Recordo a cruz do lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor a mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar,
quero te convidar com a ajuda do Espírito Santo para a gente meditar na carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo de número 4, o versículo de número 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu, na tarde de hoje, meditando um pouquinho, estudando essa carta de Paulo para a igreja de Filipos, essa carta aos Filipenses, me veio esse versículo e eu muito me atentei a ele. Na verdade, certo de que desde o início dessa semana eu estava com um texto dentro desse mesmo capítulo na minha mente, que era a repreensão de Paulo no versículo, alguns versículos anteriores para duas irmãs da igreja. Mas aquilo que o Espírito Santo ele colocou no meu coração, e até lendo algumas versões desse mesmo texto, dessa mesma carta de Paulo para a igreja aos Filipenses, algumas coisas me vieram muito forte ao coração para a gente pensar hoje, para o Espírito Santo ministrar hoje aos nossos corações. Quando Paulo escreve para essa igreja dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Paulo, ele não é a primeira vez que ele está falando de alegria para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, para aqueles que estudam um pouco, sabe que foi uma igreja em que Paulo elogiou muito. Paulo, ele elogiou as contribuições que aqueles irmãos deram quando eles estavam na prisão. Paulo elogiou toda a prestatividade que aqueles irmãos da igreja de Filipos, eles tinham para com o missionário, para com todos os discípulos de Paulo também. Mas quando chega no capítulo de número 1, nós temos um versículo que nós conhecemos de cor e salteado, que é o versículo de número 6, que diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas Paulo, ele também continua escrevendo para aquela igreja a respeito de unidade de fé. Paulo continua escrevendo para aqueles irmãos, dizendo para eles que eles têm que pensar como um só, eles têm que amar como um só, eles têm que viver como um só. E no capítulo de número 2, Paulo também ele vai dizer um exemplo de humildade que foi Jesus Cristo de Nazaré. Que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, fez semelhante ao homem, e ele experimentou a morte de cruz, que era a pior morte que haveria de ter naquela época. E Paulo, ele continua escrevendo para a igreja de Filipos, dizendo que eles deveriam ser avisados sobre os falsos mestres. Isso é o capítulo de número 3. Quando chega no capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele inicia esse capítulo com algumas repreensões. E a repreensão no versículo de número 2 vai para duas irmãs, Síntique e Evódia. Algumas histórias vão nos dizer que essas duas irmãs, elas no começo ali daquela igreja, na cidade de Filipos, elas eram ativas, elas trabalhavam, elas pensavam em uma unidade cristã, elas faziam tudo em prol do reino de Deus. Mas o tempo foi se passando e aquelas irmãs, as ideias espirituais que elas tinham, já não batia mais. Talvez, eu estou conjecturando para que a gente consiga entender um pouquinho melhor, talvez haveria um congresso ali naquela igreja de Filipos e uma irmã queria uma cor, a outra irmã ela queria outra cor. A irmã Síntique queria uma cor, a irmã Evódia queria outra. A irmã Síntique queria um versículo, a irmã Evódia queria outra. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que isso chega ao conhecimento de Paulo. E Paulo, ele escreve para aquelas duas irmãs dizendo: olha, eu rogo a Síntique e a Evódia que pensem concordemente no Senhor. Ou em outras palavras, eu rogo para essas duas irmãs que elas comecem ou que elas voltem a pensar como uma unidade. Talvez você não esteja entendendo essa mensagem, mas eu quero aplicar ela para as nossas vidas. Nós estamos vivendo em dias difíceis para a igreja na face da terra. Dias em que nós queríamos muito estar no nosso templo adorando e exaltando ao nome do Senhor. Mas por motivo de forças maiores nós não podemos. E isso a igreja ela tem se dividido. Isso a igreja ela tem se dissipado. Uns irmãos pensando que o governo está fazendo errado. Outros irmãos pensando que o governo está fazendo certo. E isso não vem ao caso. Quando nós como igreja devemos pensar como uma unidade. A igreja está passando por um momento delicado, mas eu preciso continuar sendo igreja. Os meus ideais, eles podem não bater com os que os outros pensam, mas o ideal dos céus, ele tem que ser a primazia nas nossas vidas.
E Paulo ele escrevendo para aquelas irmãs, dizendo, olha, voltem a pensar concordemente no Senhor. Nós devemos urgentemente, nos dias em que nós estamos vivendo, voltar a pensar como igreja, voltar a viver como igreja. Ainda que os templos estejam fechados, você continua sendo igreja. Você continua sendo o representante de Cristo na terra. E aquelas irmãs, quando escuta essa repreensão, isso me fez pensar um pouquinho hoje à tarde, porque quando Paulo ele escreve essa carta dizendo para aquelas irmãs, essa carta seria lida para toda a congregação. Então imagina como que seriam as expressões de Sintique e Evódia quando o ministro começasse a ler as cartas e toda a igreja estivesse ouvindo, nossa, Paulo está repreendendo Sintique e também Evódia. Elas deveriam ser maduras na fé. Porque muitas vezes acontece conosco que nós somos repreendidos e para o nosso próprio amadurecimento. Nós somos repreendidos para que as maiores bênçãos de Deus elas recaiam sobre nós. Então, Sintique e Evódia, elas talvez por um deslize ou por um lapso de momento, elas não estavam mais pensando concordemente no Senhor. Mas depois dessa repreensão, Paulo ele continua dizendo, escrevendo para Clemente, dizendo, olha Clemente, seja você um pivô para que essas duas irmãs voltem a pensar concordemente. Seja você, Clemente, um homem em que eu sei das suas características, eu sei das suas qualidades. Eu quero dizer para você que nesse momento de redes sociais, onde todo mundo quer expor as suas opiniões, você tem que ser um pacificador. Você tem que ser uma pessoa orientada e guiada pelo Espírito Santo, em onde as pessoas querem fomentar guerra, você fomenta o amor de Deus. Onde as pessoas querem implantar toda a desordem, todas as desgraças, você pode ser um agente de Deus mesmo nas redes sociais, para levar o amor, para levar a esperança, para levar a paz para o coração daqueles que estão perdidos. E Paulo, enfim, chega no versículo de número 4, que foi o que nós lemos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E esse texto eu comecei a ler e a voltar alguns versículos e a voltar para ele, porque Paulo ele está repreendendo aquelas duas irmãs. Depois ele coloca um mediador entre as duas irmãs. E depois Paulo ele chega e fala, alegrem-se no Senhor. É engraçado porque essa carta inteira Paulo está dizendo de alegria. Alegria por causa de sofrimentos, alegria por causa de privações, alegria porque tem fartura, alegria por diversos momentos da nossa vida. E assim o Espírito Santo me fez lembrar, e me fez pensar, me fez também entender que a alegria do Senhor e por isso que Paulo escreve da seguinte forma, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é para você e eu nós nos alegrarmos quando tudo estiver bem, quando todas as contas estiverem pagas, quando nós tivermos dinheiro na conta, quando o nosso celeiro estiver abastado. Não é somente nesses momentos que nós devemos nos alegrar. Nós também devemos nos alegrar quando tudo está indo de mal a pior, quando aparentemente para nós não existe mais soluções, para Deus ainda tem a solução, porque Ele é quem governa tudo, Ele é quem tem todo o poder, é dele que emana a palavra que pode mudar o cativeiro da sua vida. Então em nome de Jesus, alegre-se no Senhor. Não é para alegrar amanhã, hoje ou somente ontem, mas alegre-se sempre no Senhor, porque quando você menos imaginar, à medida como você vai se alegrando, o Espírito Santo vai agindo em seu favor, vai agindo a favor da sua casa, a favor da sua família, e o nome dele é glorificado. Mas é por isso que Paulo ele fala, mesmo em meio a uma repreensão, alegre-se sempre no Senhor. E é curioso porque algumas referências bíblicas, quando ela dá esse versículo, ela começa a colocar algumas referências cruzadas com Abacuque capítulo de número 3. E Abacuque capítulo de número 3, o versículo de número 18, que diz, ainda que haja, ainda que falte, ainda que falte, ainda que falte, mas a palavra do Senhor ela é tão extraordinária, que o profeta Abacuque ele vai dizer, todavia
eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Talvez hoje você esteja vivendo um cenário totalmente caótico aos seus olhos, mas eu quero dizer, continua se alegrando no Senhor, continua regozijando no Senhor, continua bendizendo ao nome do Senhor, porque ainda que tudo esteja faltando, mas você tem o suficiente para a sua vida, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você tem o suficiente para a tua vida, que é o Mestre Todo-Poderoso, o Salvador da tua vida, o Salvador da tua alma, aquele que acampa os anjos sobre a tua casa, aquele que te livra, te protege e aquele que acima de tudo te ama mais do que ninguém pode te amar. Ah, Daniel, mas as coisas estão tão ruins, mas as coisas estão indo tão mal. Eu quero dizer para você que continua se alegrando no Senhor. Mas eu não sei como me alegrar, eu não sei o que fazer para me alegrar em momentos de maiores dificuldades. E vem algumas lições no versículo de número 6, desse mesmo capítulo que nós lemos. Paulo ele continua dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes faça petição, ore a Deus, entregue a Deus, continua fazendo isso com súplicas, mas essa é a parte mais linda do versículo, e também com ação de graça. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, ó, tudo pode estar em ruínas, mas continua orando, continua suplicando, mas também pode começar a se alegrar, porque ainda que as coisas estejam agora em ruínas, Deus ele pode reverter o quadro da sua vida, Deus ele pode fazer o cativeiro virar, Deus ele pode fazer tudo aquilo que estava indo pendendo para o lado ruim, Deus ele pode reverter em bênção sobre a tua vida. Aleluia! E Paulo, ele, quando fala alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo ele está dizendo, não importa a situação, não importa as circunstâncias, alegre-se no Senhor. Talvez você pensou em se alegrar em uma pessoa, talvez você pensou em se alegrar em um curso que você está fazendo, em um projeto, em um sonho, mas eu quero dizer para você que a alegria verdadeira, você e eu, nós só encontraremos no Senhor. A alegria genuína, plena, pura, nós só encontraremos no Senhor. Paulo, ele quando está escrevendo essa carta para a igreja de Filipos, que ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, parece que ele está virando uma chavinha, e quando ele vira essa chavinha, ele começa a dizer pra gente, olha, com tudo isso, seja a sua moderação conhecida por todos, perto está o Senhor. Paulo ele faz também um alerta, dizendo, olha, o Senhor está perto, o Senhor está próximo, portanto, Sintique e Evódia, volte a pensar como igreja, volte a agir como igreja, se alegrem como igreja, porque o Salvador da igreja está perto, o Salvador da humanidade está voltando, então somente aqueles que vivem como uma unidade cristã é que um dia verão como ele é. E Paulo ele continua dizendo, olha, todas as suas ansiedades você precisa entregar, você precisa orar, você precisa fazer súplicas e também derramar ações de graça. Também pedir. Paulo está dizendo, olha, peça, mas também já começa a agradecer por aquilo que Deus já está fazendo. Os seus olhos podem não estar vendo, mas Deus está sim operando nos seus filhos, Deus ele está sim operando na sua casa, Deus ele está sim operando na sua família, no seu emprego, no seu ambiente familiar. Deus ele está operando em todas as esferas da sua vida. Ainda que você não esteja vendo, mas continua orando, continua suplicando, continua também regozijando e acima de tudo continue se alegrando no Senhor. E quando Paulo escreve isso, ele escreve para que a igreja tenha fé, porque como se alegrar quando tudo está indo ruim, quando tudo está indo mal? Como se alegrar quando você abre a porta do seu armário e você não vê mais a solução, e você vê só os alimentos se acabando e você não vê mais uma perspectiva de como será? Como se alegrar se você tem no seu ambiente familiar alguém que sofre por alguma enfermidade? Como se alegrar se você vê tantas derrotas e tantas desgraças no mundo lá fora? Como se alegrar em meio a uma sociedade tão corrompida e má como nós estamos vivendo ao dia de hoje?
hoje, eu quero dizer para você que você pode se alegrar a partir do momento em que você fixar os seus olhos em Jesus, a partir do momento em que você olhar Jesus como seu alvo, mirar em Jesus e dizer: Senhor, me ajuda a me alegrar em Ti, Senhor, me ajuda a olhar acima das circunstâncias, me ajuda, Senhor, a olhar acima dos meus problemas, me ajuda, Senhor, a olhar acima das minhas limitações, porque eu não posso, mas as Tuas mãos podem. O Senhor tem braços fortes e estendidos para ajudar a sua igreja, então, Senhor, me socorre. Você pode se alegrar à medida que você pede o socorro de Deus, porque não é esse cenário que Deus ele tem para você, isso é só uma fase e vai passar. Alegre-se no Senhor, alegre-se na palavra do Senhor, alegre-se na presença do Senhor, porque em momentos de maiores dificuldades, em momentos de maiores crises, o Senhor ele está com você. Aleluia. O Senhor ele não te abandonou. Ah, Daniel, mas eu tenho escutado isso em todas as mensagens. Será que é verdade? Eu te garanto que é verdade. Os homens podem ter te abandonado, mas Jesus ele não te abandonou. Talvez homens tenham te decepcionado, mas Jesus não te decepcionará. Jesus ele não te abandonará. Ah, Daniel, mas tudo está tão ruim. Está, mas continua com Cristo porque vai melhorar. Continua com Cristo porque vai mudar. Continua com Cristo porque essa página vai ser virada e uma nova história será escrita, e uma história de vitória, uma história de sucesso, porque você esteve com Cristo no momento da crise e certamente Ele te colocará também nos momentos de sucesso. Mas alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. E Paulo ele continua escrevendo esse capítulo dizendo uma lista de coisas que as pessoas elas devem pensar, porque Paulo, da mesma forma que ele está escrevendo para a igreja de Filipenses, ele também já havia escrito para a igreja de Roma, dizendo: olha, cuidado com a sua mente, cuidado, no capítulo de número 12 da carta aos Romanos. Paulo ele escreve: olha, você tem que renovar o seu conhecimento, você tem que renovar a sua mente, cuidado com a sua mente. Paulo ele está também dizendo isso para a igreja de Filipos. Eu quero dizer para você que talvez você tenha sido bombardeado por palavras que Satanás ele tenha falado contra você, a sua casa e a sua família, mas muda a sua mente, faça o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós no capítulo 4, verso 8 de Filipenses, dizendo: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, ocupe a sua mente com as coisas de Cristo, porque no mundo você não encontra nada que é verdadeiro, você não encontra nada que é puro, você não encontra nada que é de boa fama, mas à medida que você mergulhar nas Escrituras, à medida que você se aprofundar em uma intimidade com o Espírito Santo, certamente tudo aquilo que te cercava, tudo aquilo que te aprisionava, já não vai te cercar e nem te aprisionar mais, porque você verá que tem um Deus que pode te alegrar nesses momentos de maiores dificuldades. Eu termino essa mensagem dizendo para você que Paulo, nesse mesmo capítulo 4, o versículo de número 13, é um versículo que nós ouvimos tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, e muitas vezes nós não olhamos o contexto desse versículo. O presbítero Nil, inclusive, já pregou algumas vezes em cima desse versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, mas para isso você tem que, assim como Paulo, entender que as circunstâncias que ele viveu foram experiências amadurecedoras para ele, saber viver quando ele tinha muito e quando ele não tinha nada, quando o celeiro estava abastado e quando não tinha nada no seu celeiro. Paulo ele sabia viver em escassez, mas Paulo também sabia viver em fartura. Eu quero dizer para você que esse momento em que você está vivendo é o próprio Deus te permitindo para te amadurecer, para moldar você, para forjar o seu caráter, para que quando você tiver ou quando você não tiver, você saiba reconhecer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode todas as coisas por causa de você, mas você pode por causa do Cristo que te fortalece. Você pode por causa do Salvador que te fortalece. Você pode suportar porque tem um Deus que está ao seu lado e é Ele que te fortalece. Então, alegra-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Daniel, mas eu não sei como será o amanhã.
Eu também não sei, mas eu profetizo que vai ser bênção. Eu também não sei, mas eu profetizo que vai ser vitória. E Paulo, ele não contente em dizer, alegrem-se sempre no Senhor, ele reforça essa indicação dizendo, outra vez te digo, alegre-se no Senhor. Alegra no Senhor. Olha acima das circunstâncias. Olha além daquilo que está à sua frente. Olha para aquele que está dizendo para você. E não é o Daniel que está dizendo simplesmente. Mas é Deus que está me usando para dizer para você. Alegre-se no Senhor. Não saiu a segunda parcela do auxílio emergencial. Mas alegre-se no Senhor. Porque o Senhor é o seu auxílio. Não saiu ainda a resposta que eu esperava. Se alegra porque o Senhor é a resposta que você precisa. Ainda que não saiu ou não aconteceu como você planejava, as coisas ainda estão no controle de Deus. Então se alegre em nome de Jesus, se alegra na presença do Senhor, que o Espírito Santo possa encher o seu coração de alegria, que o seu coração possa ser plenamente satisfeito em Cristo, e que o Senhor Jesus possa cada dia mais imperar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, as suas finanças, sobre todas as áreas da sua vida, e que o nome dele seja glorificado. Esse é o meu agradecimento e esse é o meu pedido para Deus. Nossa, Daniel, mas por que agradecimento? É porque eu creio que os meus olhos ainda não estão vendo, mas o Senhor, ele entra na sua casa. Os meus olhos ainda não estão vendo, mas o Senhor, ele entra no seu comércio, ele entra em todas as áreas da sua vida e o nome dele será glorificado. Eu creio, eu profetizo isso sobre você, a sua casa e também a sua família. Alegre-se no Senhor. Vamos orar agradecendo? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua benignidade, ela dura para todo sempre, ó Pai. Nós, Senhor, tomamos posse da tua palavra, Senhor, e acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das situações, ó Pai, acima de tudo e de todos, nós queremos nos alegrar, Senhor, diante de ti, Senhor. Ainda que tudo possa nos faltar, Senhor, mas se a sua presença estiver conosco, Senhor, já é o suficiente para nós vencermos, ó Pai. Oh, Senhor, eu creio, Pai, que como nós já cantamos, se o Senhor estiver conosco, nós iremos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor já é o suficiente para a nossa vitória. Então alegra o coração de cada ouvinte, alegra, Senhor, essa família. Se há algum enfermo, que seja curado em nome de Jesus, ó Pai. Se há, Senhor, algum desempregado, que portas se abram para a glória do seu nome, Senhor. Se há, Senhor, alguma casa, alguma família que esteja sentindo falta de alguma coisa, que o Senhor possa suprir, Senhor, essas necessidades em glória, porque o Senhor é fiel para cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, que a partir deste culto, ó Pai, a partir, Senhor, dessas mensagens cantadas e também reveladas, o nosso coração possa ser plenamente satisfeitos e alegres em Ti, ó Pai, porque o Senhor tem tudo o que nós precisamos, Senhor. É o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos auxilia, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. E é o Senhor que não desampara um dos seus, ó Pai. Então que em nome de Jesus, tudo aquilo que eu não pude falar pela minha insignificância, que o Senhor possa falar pela sua grandeza, em nome de Jesus, Senhor. Este é o nosso agradecimento, certos de que o Senhor já está operando em nosso favor. Amém e amém. Que o Espírito Santo possa alegrar plenamente o seu coração, a sua vida e também a sua família. Amém? Curva a sua cabeça, estenda as suas mãos e nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam: Amém.